Olá, Thalita. Tudo bom? Esperar o pessoal entrar. Boa tarde, Jorge. Boa noite, né, Thalita? Boa tarde, boa noite. Agora já tá claro ainda, né? Olá. Thalita, a imagem tá ok? O som tá bom? Tá firme? Opa, o Fábio já está entrando. Olá, Lívia. Esperar a conexão pegar aqui. Será que ele vai ter que entrar de novo? Você está aí? É só você entrar. Eu não estou te vendo. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Agora sim. Perfeito. Está dando um pouquinho de microfonia. Melhorou? Um pouquinho. Eu vou tentar solucionar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Um minuto, Cláudia. Acho que sim. Agora deu? Melhorou? Talvez você use o fone. Acho que Não, melhorou. Acho que deviam ter dois aparelhos próximos, né? Isso. Então tá bom, Fábio. Que legal, a gente está recebendo aqui, o pessoal está chegando, está entrando, né? Já temos vários conhecidos, o Jorge está aí, a Lívia, a Thalita já estão também. Buenas para todos, boas tardes a todos. Pode falar. Não, eu te espero, por favor. O Luciano Gatti também entrou. Vamos dar uns 2 minutinhos só para entrar mais gente e a gente começa, né? Claro. Para quem é novo no canal, né? Nós somos as Letradas e Confinadas, um canal de debate de literatura e afins que foi idealizado por mim, Cláudia Vasconcelos, pela Lívia Bueloni Gonçalves e pela Thalita Mochiuti. E a gente vem desde o começo da pandemia conversando sobre literatura e filosofia, e tem sido muito legal. E hoje a gente está recebendo o Fábio de Souza Andrade, né, que é professor livre-docente do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, é tradutor, com ênfase na obra teatral e em prosa do Samuel Beckett. Também é idealizador e coordenador do grupo de estudo Samuel Beckett, que opera na USP, e padrinho das Letradas e Confinadas, uma vez que eu, a Lívia e a Thalita fomos suas orientandas e nos encontramos e reencontramos no grupo de estudo Samuel Beckett. Então, Fábio, a gente está super feliz, né, de você estar aqui, né? Quando eu fiz o convite para o Fábio para participar das Letradas, eu cheguei para ele já com uma espécie de pauta pronta para ele falar sobre o Ítalo Svevo, né, que é um autor importante, mas não muito conhecido no Brasil, e a sua obra-prima, o romance A Consciência de Zeno, né, se destaca como um dos grandes romances do século XX, né? O Fábio tem se interessado pelo Svevo e em 2018 ele publicou um belo ensaio sobre o autor chamado O Último Cigarro, o Primeiro Lápis,
A Vida como Rascunho em A Consciência de Zeno, de Ítalo Svevo, e que a gente pode encontrar na revista Literatura e Sociedade. Fábio, muito obrigada pela presença. A gente está, eu, a Lívia, a Thalita, eu falo em nome delas também, estamos super contentes de você estar aqui conosco, né? E tem muito fio para desfiar desse assunto, né, Fábio, que é um romance cômico, um romance que toca na questão da psicanálise, que é um romance escrito por um autor dividido, né, estrangeiro no mundo e na literatura, você vai explicar por quê, que fala de velhice, de vício, de muitas coisas. Então, para a gente começar, eu vou perguntar uma coisa óbvia, mas que talvez muita gente está curiosa, né, que está nos assistindo, quem foi o Svevo? Quem foi Ítalo Svevo? Bom, primeiro preciso dizer que é um prazer enorme, é uma delícia estar aqui no canal de vocês, das Letradas e Confinadas, aqui confinado na minha janelinha, sob a sua, e o espírito desses encontros me diz bastante. Eu gosto da ideia de encontrar autores novos. Assim, na sexta-feira, ao cair da tarde, não podia ser o melhor momento para correr em busca de novos conhecidos, novos autores. E o Svevo é um desses autores que vale a pena conhecer pelo que ele tem de muito intrigante, antecipador da grande literatura do século XX. É uma dessas figuras que atravessou mundos, né? Ele nasce na década de 60 do século XIX, em Trieste, que então era parte do Império Austro-Húngaro, filho de um pai judeu falante de alemão, né, vienente, e de uma mãe italiana, morávia. E logo essa condição se impõe como uma condição fundadora, ser ao mesmo tempo parte do pensamento empreendedor, germânico, que o pai encarnava. O pai era um negociante de vidros, como a família do sogro também, do sogro, do futuro sogro do Svevo, e a mãe, a encarnação da cultura humanística italiana, da tradição italiana, enfim, das artes, né? Então, ele é uma pessoa que nasce sob o signo da divisão entre os negócios e as artes. Entre... Deixa eu ver se assim melhora. Só um instante. Vou tentar conseguir uma renda que seja mais produtivo. Eu espero que dê certo. Entre as artes e os negócios, não é? E a burguesia. E a vida burguesa. E, Fábio, só uma coisa, o Svevo, ele estudou só o comércio ou ele fez algum estudo humanístico, assim, estudou alguma filosofia, alguma coisa assim? Na verdade, a formação dele foi numa escola, voltada para os negócios, não é? Então, já desde a formação intermediária, já voltada para os negócios, na escola de língua alemã. E, na verdade, ele desde muito cedo tinha a pretensão artística, então ele e os irmãos participavam de grupos literários. Eles tinham como modelo os franceses, a língua da literatura para eles era francesa, então Zola e Flaubert eram muito fortes. Os primeiros ensaios da literatura sem peças que ele escreve, associadas também ao movimento militar e política no contexto da unificação italiana. Não é? Trieste tem essa medida, era parte do Império Austro-Húngaro, mas culturalmente é um porto, um lugar de comércio, um lugar de encontro de
culturas, não é? E se reflete na formação pessoal dele, não só pelo fato dele ter filho de um pai alemão e de uma mãe italiana, mas também porque as línguas se especializavam. Então, a língua do comércio era o alemão, a língua do amor era o francês, é a língua em que ele vai fazer as anotações, o diário para a noiva, escrever as cartas amorosas, a língua do dia a dia era o triestino, era o dialeto de Trieste, a língua familiar era o triestino. E certamente ele convivia com outras línguas mais. Você tinha os eslovenos, os sérvios, os croatas, enfim. Era um lugar em que a língua franca era o italiano, mas o triestino, mas você tinha esse caldeirão de possibilidades. E essa formação, digamos, voltada para o comércio, de uma família abastada, burguesa, que esperava isso dele, que ele assumisse os negócios da família, se mistura com as pretensões artísticas e vai dando uma divisão que é uma divisão que tem tradição em um gênero especial de romance de formação, que é o romance do artista. Tem uma predominante na escrita do Svevo, essa divisão que está escrita no nome dele também. Eles chamavam originalmente Aaron Hector Schmidt. E ele adaptou esse nome para Hector Schmidt, que tem exatamente essa divisão escrita no próprio nome. E Ítalo Svevo, novamente, duplica essa divisão no nome de Bruno, no pseudônimo dele. Agora, digamos que, do ponto de vista da civilização europeia também, Trieste tem esse papel antecipador do que vai ser o século XX. O arquiduque Ferdinando morreu ali perto, você tem um lugar em que, digamos, o declínio contemporâneo da Europa passa a ser objeto, né, essa literatura centro-europeia passa a ser objeto de uma anatomia por parte dos escritores que ali estão instalados. Então, desse ponto de vista, ele faz parte de uma tríade de autores modernos importantes, como Kafka, o Brock, o Musil, o Canetti, ele faz parte desse grupo assim, maior. Não é? E, de uma certa forma, porque ele está na dobradiça dos séculos, ele também é um pouco como o nosso Machado. Ele é alguém que tem uma forma clássica ainda, mas que aponta para a experimentação de certeza, de valores, de gêneros, para retomar para obras antigas. Então, um pouco a história da ficção dele, particularmente desse livro central, que é uma obra-prima, de conto da qual a gente tem uma boa tradução em português, ótima tradução, livro hoje. Aliás, a obra do Svevo também é traduzida para português, tem vários dos contos, né? Os romances em português, não, A Vida, a Serenidade e a Consciência de Zen, e parte dos contos traduzidos em português. Mas, enfim, então, esse narrador em primeira pessoa, dividido, situado no presente da Enunciação, desconfiado, pusilânime, anti-herói, que frequenta a literatura como uma espécie de espaço de revisão do mundo da vida, numa escala de possibilidades novas, né, onde os compromissos práticos se abrem, se suspendem. Esse é o autor que nós vamos conhecer um pouco hoje, sobre o qual nós vamos falar um pouco hoje. E, Fábio, antes da gente passar para conversar um pouco sobre a obra mais detidamente, tem uma curiosidade, né? O contato dele com o James Joyce. O Joyce é uma figura importantíssima para ele, né? Por várias razões. O Joyce, quando sai de Dublin, vai para Trieste. Né? Ele chega a Trieste com um emprego modesto, professor de línguas numa escola belgas, e ele é contratado. O encontro dele se dá por um contrato. A relação do Svevo com a língua inglesa nunca foi das melhores. Teve, digamos, o caso de amor dele era com o francês e com o italiano. Né? O inglês era uma língua na qual ele penava, mas que era necessária para a vida comercial dele. E o Joyce foi digamos, esse adestrador linguístico que ele encontrou. E imediatamente os santos bateram. Eles tinham uma diferença de 20 anos, mais ou menos, de idade. O Svevo era de 61, o Joyce é de 82. Então são... que é uma diferença que, curiosamente, é a mesma que existe entre o Leopold Bloom
um judeu como Svevo, e o Steven Dedalus, né? Olha que interessante. A relação era um pouco filial, e ele logo percebeu que se tratava de um professor atípico, né? O Joyce dava para ele fragmentos dos Dubliners que estavam sendo compostos naquele momento, poemas do Chamber Music, para ele aprender traduzir. Isso em 13, não é? E o Svevo já tinha publicado, mostrou as coisas dele para o Joyce, né, muito timidamente, e o Joyce se interessou por tudo aquilo, mas o Joyce teve um papel importante, eles ficaram muito amigos. Depois, quando o Joyce vai embora, isso fixa primeiro em Genebra, depois em Paris, ele tem um papel importante quando o Svevo, que mais ou menos coloca a literatura na gaveta, né? Depois de ter publicado o Senilidade e Uma Vida, e ter recebido uma recepção muito fria, não é? Mas ainda um pouco sob o paradigma ainda da influência flaubertiana, enfim, ele escreve A Consciência de Zeno na década de 20 e é demolido por um crítico do Corriere della Sera, que diz que é um romance descosido, fragmentário, mal escrito, de alguém que parecia que não falava italiano, era pouco trabalhado. E o Svevo manda esse livro para o Joyce, que apresenta o livro ao Benjamin Grenier, ao Valéry Larbaud, e por esse caminho o livro chega até o Eugenio Montale, o poeta italiano, que faz... Que caminho, né, Fábio, para voltar para casa, né? Exatamente, a história de Santo de Casa, não é? Ele chega através da intervenção do Joyce e dos elogios que chegam de fora da Itália. E, Fábio, sim. Não, então, é possível fazer uma pequena sinopse da Consciência de Zeno, ou é um romance que você acha que ele tem uma certa divisão, né? Ele se... Tem. Mas, de alguma maneira, o que eu acho que é interessante marcar, no caso da Consciência de Zeno, é que é um romance muito centrado na primeira pessoa, então um relato autobiográfico, mas não qualquer relato autobiográfico, um relato autobiográfico preso no presente da iniciação de uma vida revista a partir do seu ponto final. Então é um narrador maduro que vai rastrear, digamos, as suas frustrações, as suas culpas, a sua pusilanimidade, a sua vida de poucos acontecimentos vivos ou marcantes, pouco trágicos, uma espécie de vida banal, cotidiana, mas que ganha quando, no fechado da reflexão, no lápis, quando chega na ponta do lápis, ganha uma dramaticidade de possibilidades que é o da realidade banal no seu atrito com as vidas possíveis, com a literatura e com o resgate dos ineptos, dos anti-heróis, das vidas, digamos, não elogiáveis, das boas intenções malogradas, as tentativas falhas. É isso que a gente vai encontrar, esse autoexame, essa racionalização, essa denegação, esse embate com o mundo revisto pela pena do literato. E Fábio, desculpa só interromper um minuto, porque no seu ensaio você fala dessa obra como um romance de deformação, né? Sim, como outros formação do século XX, por exemplo, Berlim Alexanderplatz, quem vai dizer que aquilo é um romance de formação ao modo clássico, né? Digamos, se você compara um romance de artista como uma novela de artista como o Tonio Krüger, do Thomas Mann, com esse romance, você vai encontrar o mesmo dilema, né? A divisão que os leva entre a sociedade comercial dele, as obrigações de gerir a herança do pai, as brigas com o tutor, e a vontade dos voos do espírito. Então, o violino, lá não é a escrita, mas é o violino, encarna a sociedade de uma vida artística. Não é?
as grandes paixões para além do casamento burguês, esse tipo de vontade de um mundo maior, né? Ele vai, digamos, ele vai medir com essa escrita, que é uma escrita, por um lado, de exame de um intervalo temporal muito grande, de um exame que também é um exame de abertura de possibilidades, mas também de mentira, de engodo, embuste, de auto-engano, né? De disfarce o tempo todo. Né? Eu queria ler para vocês a abertura da segunda sessão do romance. O romance é muito curioso do ponto de vista estrutural, porque ele é cheio de paratextos engolidos pelo próprio texto. Então, há uma nota editorial que, na verdade, é uma nota editorial que coloca na moldura narrativa e relativiza todo o romance de um psicanalista. O psicanalista diz, bom, o que vocês vão ler a seguir é o resultado de uma encomenda minha. Tinha um paciente recalcitrante, que não queria se curar, que tinha hipocondríaco, cheio de problemas com a sua vida emocional, cujo problema central era se livrar do vício, do cigarro. Mas não um grande vício. O vício dele era o cigarro. Não é? Ele queria se livrar do cigarro, ele era um fumante compulsivo. E, para facilitar a cura dele, eu pedi que ele anotasse os sonhos e fizesse um esforço autobiográfico. E o que vocês vão ler é o resultado disso. Mas depois eu descobri que era um paciente mentiroso, dissimulado. E o que vocês vão ler, então, é uma pena, porque ele poderia ter se curado se tivesse acreditado em mim. O que ele fez foi tentar me enganar. Então, essa é uma abertura. Seguida, uma segunda abertura, que é um prefácio aí do próprio protagonista, o Zeno Cosini, entrado na casa dos seus 50, 60 anos, explicando o que nós vamos ler, né? Dando a sua versão do que o psicanalista descartou, o psicanalista descartou. E aí ele começa dizendo o seguinte: rever a minha infância, já se vão mais de 10 lustros, mas minha vista cansada talvez pudesse ver a luz que dela ainda dimana. Não fosse interposição de obstáculos de toda espécie, verdadeiras montanhas. Todos esses anos e algumas horas da minha vida. Então, esse intervalo entre o narrador e que hoje reavalia a sua experiência está dado desde o princípio. Né? O doutor recomendou-me que não me obstinasse em perscrutar longe demais. Os fatos recentes são igualmente preciosos, sobretudo as imagens e os sonhos da noite anterior. Mas é preciso estabelecer uma certa ordem para começar um aborto. Mal deixei o consultório do médium, que deverá se ausentar de Trieste por algum tempo, corri a comprar um compêndio de psicanálise e li-o no intuito de facilitar a minha tarefa. Não achei difícil de entender, embora bastante enfadonho. Depois do almoço, comodamente esparramado numa poltrona de braços, eis-me de lápis e papel na mão. Tenho uma fronte completamente descontraída, pois eliminei da mente todo e qualquer esforço. Meu pensamento parece dissociado de mim. Chego a vê-lo, ergue-se, torna a baixar. É esta a sua única atividade. Para recordar-lhe que é meu pensamento e que tem por obrigação manifestar-se, empunho o lápis. Eis que minha fronte se enruga ao pensar nas palavras que são compostas de tantas letras. O presente imperioso ressurge e ofusca o passado. Então, vejam, é a ideia de uma briga entre, digamos, a percepção intuída de que talvez o psicanalista tivesse tocado em algum ponto sensível e uma negação dessa possibilidade. Entre o presente da Anunciação e os vários eus protagonistas de várias situações outras passadas, nenhuma delas grandiosa, mas todas elas responsáveis pelo hipocondríaco arrematado que ele é, pelo fumante insaciável, pelo homem dividido e torturado entre a amante e o casamento, entre a arte e os negócios. E, finalmente, o homem que não se sente à vontade na posição que feliz e provecto membro de uma sociedade respeitável triestina. E os momentos-chave, para voltar à tua pergunta sobre qual é a estrutura que ele vai revisitar, não são encadeados de uma maneira contínua, são explorados saltatoriamente. O primeiro deles, mais próximo do passado, uma tentativa cômica de se ver livre do vício. Né? Então ele conta a sua história de vontade
pouco resistente para se livrar do cigarro, né? E uma história em que os fumantes devem se reconhecer. E todos nós nos reconhecemos por outros vícios menores, maiores, na dificuldade de se livrar de alguma coisa que tortura ao mesmo tempo dá prazer. E, no caso dele, isso se dá sob a forma de resoluções definitivas anotadas também, no lugar do mediador. Então, último cigarro, 9 do 9, 8 do 8 de 1888. Né? Último cigarro, 1 do 1 de 1901. Né? Depois isso escrito de forma monomaníaca nas paredes pintadas, repintadas, as notas sobre o último cigarro encontradas em toda parte. Até que ele vai fazer uma cura. Né? E um médico, um outro médico, os médicos não têm boa sorte aí, como eles não tinham também com o Pascal e com outros grandes autores. Né? E ele vai fazer uma cura, um médico que se diz um representante da ciência mais arrematada, mais moderna, e lá ele fica trancado para passar alguns dias sob a vigilância de uma enfermeira dura. Mas ele suborna a enfermeira, consegue bebida, consegue cigarro, e as boas enfermeiras. Então, dado esse quadro de quem é ele, a gente assiste alguns momentos-chave da sua formação. A relação com o pai, que coloca ele na posição também de minoritária de um herdeiro e de um filho. Então, a atrofia da margem de ação, ela aparece já nessa condição de filho, e depois humilhado por um testamento que deixa ele submetido a um tutor, para que ele não dilapide a herança familiar. Então, ele não tem a necessidade do trabalho, ao mesmo tempo ele foi criado para o trabalho, ele não tem a liberdade de se tornar artista, ao mesmo tempo ele é sensível ao ponto de querer se tornar artista, mas não a ponto de que não tenha conforto. É essa a divisão que a gente vai encontrar. E o que introduz a ideia também importante para ele, da vida como uma espécie de doença da matéria, não é? O que coloca ele em comunicação com o protagonista, por exemplo, da Montanha Mágica. Essa ideia da vida como um transcurso, digamos, um período breve e doentio, né? Que numa outra citação dele a gente pode encontrar como um dos motos esse exercício de confissão ou de autoexame que a forma em primeira pessoa obriga. Ele diz, olha, o destino de todos os homens é o de enganar a si mesmo sobre a natureza das próprias preferências, para atenuar a dor dos desenganos que a vida traz. Então, é um pouco isso que está por trás do tentativa dele, que fica patética pelos caminhos que ela toma. E no caso da relação contrária, a desconfiança dos médicos acaba levando digamos, um comportamento pouco respeitoso, leva a uma cena de vergonha pública, né? Quer dizer, esse jogo entre o que você faz, o que você pensa, ou como você aparece, os disfarces que você assume. No caso dele, numa agonia do pai, ele está tentando socorrê-lo, e o médico entra e flagra ele, e ele parece que está sufocando. Né? Então é uma cena de dinâmica, dramática. Todos os traumas, as relações têm a ver com a psicanálise, mas ao mesmo tempo, digamos que ele desconfia dos psicanalistas, ainda que o romance vai na direção de reforçar intuições e possibilidades cognitivas que a psicanálise, o processo de escuta e atenção a comportamentos inconscientes produz. Depois nós examinamos um outro momento, que é o momento, digamos, momentos chaves na vida do Bourdieu, protagonista dos romances, né? O sucesso comercial, a ascensão no mundo industrial e a possibilidade de sucesso amoroso, que no caso dele foi entrelaçado, né? A história do casamento dele é a próxima passagem. E é também um momento de formação, então ele estuda química, oscila um pouco e pensa em estudar engenharia, pensa em estudar direito, ele quer abraçar o mundo, a medida que ele e ele se encanta com alguém que pode oferecer a ele uma possibilidade de se livrar da tutela do administrador da herança, né? Que é um jogador na bolsa. Ele gosta do que tem de animado no jogo da bolsa, e esse jogador da bolsa pode quebrar bolsas. E ele precisa se casar e vai conhecer as moças. E como ele conhece, são moças com nomes começam a vinhar. Né? O nome dele começa por Z, Zena. Então, Ada, Augusta, Alberta.
A Ada é um encantamento pleno, mas a primeira moça que ele encontra é a Augusta, que é justamente com quem ele vai se casar, que é a que ele descarta. Um pouco atraente, talvez até fosse bonita, mas tinha alguma coisa de falta de graça, de elegância, e ele, junto dessas moças, se mete a elaborar versões de si mesmo engrandecidas. Então ele é um escritor, um narrador o tempo todo. E o que ele provoca é hilaridade, o oposto da sedução. Mas ele se anima e passa a acreditar nessas versões dele mesmo. Né? E a paixão ele atira no lado e acerta no outro, acaba se casando com a Augusta. E a vida dele, e a Ana é a que mata a charada, a menina mais nova, que não é cortejável, assim como a irmã mais velha dela, a Alberta, que é uma jovem proto-feminista, uma mulher dos novos tempos, né? A menina diz logo, esse homem é louco, né? Ela diz assim, sem nenhum disfarce na sala burguesa. Vocês têm que imaginar alguma coisa como um ambiente assim, né? Esse tipo de ambiente, né? Esse tipo de mundo é o mundo dos piqueniques, do ócio, da gente bem nascida. Ele de fato se casa e aparece uma espécie de duplo dele, que é uma versão melhorada dele. O Guido, que é um herdeiro de uma fortuna, o cunhado herdeiro de uma fortuna feita na Argentina, então ele tem alguma coisa do charme dos sul-americanos, toca violino melhor que ele, tem uma aparência mais sedutora do que a dele. Claro que a gente não vai confundir aqui, não se trata das confissões ou da consciência de Svevo, mas a estampa do Svevo é essa, para vocês conhecerem. Né? E ele desenvolve a vida dele numa espécie de rivalidade com o cunhado, né? Que se casa, de fato, com a moça que ele queria cortejar, e ele se casa com a irmã. Eles acabam sócios comercialmente, e ele se descobre, essa é uma das grandes tragédias cômicas do personagem, do Zeno Cossuzi. Ele se descobre confortável na pele do burguês, e ele não quer aceitar isso. Né? Então, ele imagina tramas, ele consegue amantes, mas tudo se acomoda naquele seu mundo de bobagens cotidianas. Então, as insatisfações são canalizadas no que passa a ser sintomas, o cigarro e pequenos vícios do dia a dia. A amante, as pequenas mentiras, a mentira tem um papel importante, porque ele precisa de versões dele mesmo que ora o engrandeçam, ora que o encubram nas suas culpas. Né? Então, digamos, a tensão entre realidade, ficção e mentira, ou mundos possíveis ficcionais, é alguma coisa que o Svevo explora com uma maestria enorme, né? Ao longo do romance. E, Fábio, quer dizer, existe uma prática de relatos, de estilos de relato também, né? Dentro Certamente. Então, os relatos forçados, então, por exemplo, é chamado pelo psicanalista a anotar seus sonhos. Então, ele diz, eu não lembro do que eu sonhei, então eu vou simular um sonho. Ele escreve os sonhos. E o psicanalista fica entusiasmadíssimo, porque eles são a melhor fonte possível, né? E deveriam ser mesmo, porque nessa simulação muito dele devia entrar, não é? Mas esse jogo de disfarce, esse jogo de coisas indiretas, passa também por esse exercício de várias versões de si, que ele vai fundando sempre no presente da enunciação. Por isso, digamos, o fato de que ele reescreva essas suas confissões, que ele examine essa consciência, no quinto lustro, nos 10 lustros de vida aí, na quinta década de vida, é importante, porque é no momento em que, digamos, esses móveis já passaram, em relativo sucesso comercial, o sonho do grande amor, eles foram, ele é um indúcto. E o Svevo favorece muito esse tipo de personagem. O Zeno é um personagem recorrente. Ele morreu quando ele estava escrevendo uma continuação da Consciência de Zeno. Né? O protagonista de um conto chamado Meu Ócio é o próprio Zeno, numa idade avançada, se interessando por uma moça, e recebe da morte do diabo uma oferta fáustica.
né? Uma espécie de pacto. Você quer a sua juventude de volta? E o velho diz, não quero. Eu quero essa licença para escrever. Que os velhos que estão fora da vida ativa têm. É isso que me interessa. A verdadeira felicidade está na escrita, na reinvenção. E o motivo é autobiográfico, de autoexame, né? Então é uma autobiografia, mas não de mim mesmo. É um pouco assim como ele define o romance. Em que a doença aspectos sérios, não da psicopatologia, mas aspectos sérios de uma tragédia burguesa pequena aparecem também. A valência do fraudulento a que o cuidado leva aos dois, o suicídio, as tentativas de suicídio, por lá. Mas o ponto de fuga é esse mundo alternativo que a escrita propicia a ele, uma reinvenção do mundo a partir da escrita. E, ainda sobre os gêneros narrativos, o romance se encerra, não é? Com duas entradas posteriores, digamos, às histórias mais vivas, né? Mais tensas, que são essa sociedade comercial, a violência, a relação, a morte da doença da cunhada, ela se realiza a partir de duas entradas em um diário que ele escreve, né? Em que ele já está relativamente curado da sua hipocondria, ele é recalcitrante, né? Ninguém nunca se cura totalmente disso, mas tem uma vida feliz e ele ainda corre atrás das moças, como um velho que tem uma espécie, digamos que o desejo erótico está ligado à criação também, né? Desses mundos paralelos. Ele é um velho que renasce pelos romances ficcionais, fantasiosos, ou pelos casos amorosos. E ele está no campo andando, porque ele tem a vida ativa que ele se permite, e ele flerta lá com uma mocinha que tira o leite das vacas, uma camponesa, uma espécie de encarnação da mulher que ela tem de mais arquetípico, né, de despertar o desejo sensual, e ele é apanhado por uma tragédia nessas duas entradas. A família está veraneando, ele está ali sozinho, e ele não pode voltar para encontrar a família porque estoura a guerra, e ele fica do lado errado da fronteira. Né? Ele não está mais do lado austro-húngaro, ele está do lado italiano, ele não tem como voltar, ele está preso ali. Digamos que o romance se encerra com uma espécie de leitura profética do que vai ser o mundo do século XX. Né? Eu queria ler para vocês outra passagem. Sim, claro. Isso aparece, né? Então ele está falando desse homem que ele se tornou, nesse momento em que ele está preso ali, a família separada da família, já tem netos, a felicidade dele são os netos, e as mocinhas. E ele está dizendo, naturalmente não sou ingênuo, e desculpa o doutor que vê na própria vida uma manifestação da doença. A vida assemelha-se um pouco à enfermidade, à medida que procede por crises e deslizes e tem seus altos e baixos cotidianos. À diferença de outras moléstias, a vida é sempre mortal, não admite tratamento. Seria como querer tapar os orifícios que temos no corpo, imaginando que sejam feridas. No fim da cura, estaríamos sufocados. A vida atual está contaminada até as raízes. Vejam como isso é uma espécie de diagnóstico do mundo burguês. Né? O Cláudio Magris, que também vem desse mundo centro-europeu, né? De encontros de culturas, diz que ele é de uma família de artistas que torna a literatura um glossário do declínio contemporâneo. Né? Os livros são manuais de geômetras das trevas, né? Em busca de articulação universal da vida nesse mundo que impede essa vida de ser autêntica. Então ele diz, a vida atual está contaminada até as raízes. E como muda aqui, né, no texto do romance. O homem usurpou o lugar das árvores e dos animais, contaminou o ar, limitou o espaço livre. Vejam só o quanto isso é profético. Né? Mas o pior está por vir. O triste e ativo animal pode descobrir e pôr a seu serviço outras forças da natureza. Paira no ar uma ameaça desse gênero. Prevê-se uma grande riqueza no número de homens. Cada metro quadrado será ocupado por ele. Quem se livrará da falta de ar e de espaço? Do foco só de pensar nisso. E, infelizmente, não é tudo. Qualquer esforço de restabelecer a saúde será vão. Esta só poderá pertencer a um animal que conhece apenas o progresso do seu próprio organismo. Desde o momento em que a andorinha compreendeu que para ela não havia outra vida possível senão emigrando, o músculo que move as suas asas
engrossou-se, tornando-se a parte mais considerável do seu corpo. A toupeira enterrou-se e todo o seu organismo se confirmou a essa necessidade. O cavalo avolumou-se até se transformar em cactos. Desconhecemos as transformações em que passaram alguns outros animais, mas elas certamente existiram e nunca lhes puseram risco à saúde. E agora os 2 parágrafos finais, eu sei que é longo, mas eu queria ler. Não, vale a pena, claro. Como contraponto àquela a graça que o romance traz antes, né? O homem, porém, esse animal de óculos, ao contrário, inventa artefatos alheios ao seu corpo. E se a nobreza e valor em quem os inventa, quase sempre faltam a quem os usa. Os artefatos se compram, se vendem, se roubam, e o homem se torna cada vez mais astuto e fraco. Compreende-se mesmo que sua astúcia cresça na proporção da sua fraqueza. Suas primeiras máquinas pareciam prolongamentos do seu braço e só podiam ser eficazes em função da sua própria força. Mas hoje, o artefato já não guarda nenhuma relação com os membros. E é o artefato que cria moléstia por abandonar a lei que foi a criadora de tudo que há na Terra. A lei do mais forte desapareceu e perdemos a seleção salutar. Precisávamos de algo melhor que a canais. Como a lei do possuidor, do maior número de artefatos, é que prosperam as doenças dos enfermos. Aqui tem um discurso que é meio proto-fascista, proto-futurista, enfim, ele coincide com uma intuição de que vão ser as intuições das vanguardas do século XX. Né? Sim. Talvez, por meio de uma catástrofe inaudita, provocada pelos artefatos, devemos retornar à saúde. Quando os gases venenosos já não bastarem, um homem feito como todos os outros, no segredo de uma câmara qualquer desse mundo, inventará um explosivo incomparável, diante do qual os explosivos de hoje serão considerados brincadeiras inócuas. Vejam como isso antecipa Nossa, é um profeta, né? Da Segunda Guerra. E um outro homem, também feito da mesma forma que os outros, mas um pouco mais insano que os demais, roubará esse explosivo e penetrará até o centro da Terra para pô-lo no ponto em que seu efeito possa ser o máximo. Haverá uma explosão enorme que ninguém ouvirá, e a Terra, retornando à sua forma original de nebulosa, errará pelos céus, livre dos parasitos e das enfermidades. Então, veja que é uma força profética que está também na psicopatologia da vida cotidiana, nas anotações que ele faz com relação a essa inércia, né, que é paradigmática no velho, né, que é para ele o homem ameaçado pela vida, pela engrenagem social, pela exclusão. Quer dizer, o velho é um sobrevivente que faz de uma técnica de recuo e retirada a pequenos espaços como uma estratégia de resistência pelo não compartilhamento das injustiças do mundo. Né? Quer dizer, a velhice é uma máscara que dá a ele essa liberdade para criar, não é? E nesse é o presente, né? A escritura é como uma espécie de cicatriz e caricatura, dor e paródia da dor. O velho é uma espécie de duplo, é uma negação do que ele foi, é uma possibilidade do que ele queria ser. A escrita é o lugar de correção da vida. Isso que é interessante, né? E é muito característico de muito da literatura moderna também. O interessante também que é esse duplo que você fala, né, Fábio? Porque é a dor e a caricatura da dor, mas a dor aparece, de fato. Né? Mesmo quando você estava comentando sobre um capítulo inicial do livro em que tem a morte do pai. Né? Ali, com todos os desencontros e entre os dois personagens, existe, de fato, uma dor do pai e uma dor do filho. Claro, né? E um tom cômico que permeia esse retrato, mas, no entanto, não deixa de ser a dor também. Né? Então, isso é muito bonito na obra. E, de alguma maneira, digamos, esse duplo, não é, tem a ver com essa medida de que inventar não é mais uma mentira. As invenções que o Svevo vai criando não é mais uma mentira, mas é uma criação. Ele tem ele não quer provar a verdade, mas quer criar uma espécie de fricção entre a versão pálida do que é o que a gente pode ser no mundo e as outras possibilidades do ser, né? A pluralidade do eu, esse eu plural, cindido, fragmentário, presente, ausente, que se expressa no estilo que parece clássico, mas de simplicidade enganosa. Né? Então, as críticas que faziam o italiano dele, né?
que aqui na própria USP a gente tem estudiosos da obra dele, como a Cecília Tasini, né, que além de ela mesma estudar, o povo orientou teses sobre essas outras gêneros em que apareceu, digamos, apareceram as várias faces do esgoto. Por exemplo, o diário dele para a noiva, né, são relatos autobiográficos, em que a gente pode medir a confissão contra a ficção. Né? Olha que interessante. Ou mesmo as cartas são uma parte importante da produção dele. Ele é também esse anatomista da mentira, né? E dos vários erros que nós temos ao longo da vida. Nisso ele se aproxima do Pirandello, do Proust. Os romances anteriores como Serenidade, por exemplo, é um estudo do ciúme retrospectivo, né? O que é a vontade do amante de acreditar na versão mentirosa que ele apresenta, né? Do ser amado, né? É um autor, digamos, grande, que criou esse tipo particular, que é esse velho, respeitável, burguês, mas que com ele joga e cria um texto muito autorreflexivo, né, em que a dimensão desse jogo entre vida e arte é muito presente o tempo todo. Além de ser divertidíssimo, e a dimensão linguística também. Né? Sim, sim. Que numa certa altura, um dos personagens diz que ele conta uma versão sobre um incêndio que queima dos depósitos e faz com que o negócio dele com o cunhado vá à falência, se aproxime da falência. Ele fala e usa uma expressão em italiano que cria a possibilidade de uma interpretação dúbia. Então parece que o depoimento dele é mentiroso. Depois ele explica. Isso foi porque me pediram para falar em italiano. Porque a palavra exata que eu queria existia em triestino, não em italiano. Né? Então, esse jogo das línguas, essa ideia de que a expressão linguística é já um véu que recobre a nossa percepção do mundo e a nossa iniciação do mundo, é muito importante ali. Isso você acha que tem uma preocupação estimulada um pouco também pelo intercâmbio que ele teve com o Joyce? Bom, acho que ninguém que chegasse próximo do Joyce ia deixar de ter de assimilar alguma coisa muito forte dele. Né? Certamente esse aspecto pluridimensional, né, das pessoas, da experiência, isso ele deve ter aprendido do Joyce. O Joyce estava em Trieste, quer dizer, finalizando o Chamber Music, mas os filhos dele nasceram em Trieste. Ele passou anos em Trieste. Uau, ele escreveu Ulisses, grande parte do Ulisses em Trieste. Inclusive, ele pede ao Svevo que leve a papelada, que é parte do Ulisses, e o Svevo faz isso com cuidado para não tirar aqueles papéis da ordem e tudo mais. Há um texto interessante, bonito do Svevo sobre o Joyce, que está em português traduzido nesse volume aqui, Joyce, o Romance Moderno, publicado por uma editora sem nome, que chama Documento, num livro sem data. É um texto que vale a pena buscar, porque é um texto muito interessante e bom. Eu queria só fazer uma indicação de leitura, já que a gente está no espaço de criar possibilidade de leitura, que muitos outros autores partiram da ideia desses comportamentos compulsivos, né, do vício, como uma ponta de novela para explorar as divisões do ser. Né? Mas um dos melhores deles é um cientista peruano chamado Juan Ramón Ribeiro. No Brasil, uma tradução da Laura Ociason, que saiu pela finada Cosap Naif, uma coletânea de contos. O Juan Ramón Ribeiro é contemporâneo do Vargas Llosa, dessa geração, um pouco mais novo do que o Arguedas, mas de uma grande geração de literatura peruana, e foi um escritor que trabalhou como jornalista há muito tempo, morreu cedo, inclusive em virtude do cigarro, e vive aquela vida de exilado latino-americano pelos países europeus, trabalhando para a France Press, vivendo de bolsas. Né? E ele conta, nesse conto Só para Fumantes,
a relação dele com o cigarro, que é aquela relação dos vários votos, parecida com a do Svevo, né? De se determinar a não fumar mais, tirar o cigarro num hotel, de uma janela de hotel num terreno vizinho, e depois pular 8 metros abaixo pela janela, porque na madrugada não conseguiu suportar a falta do cigarro, sair pela rua catando bitucas, catar jornal em Paris para ganhar um dinheiro além da bolsa dele, que pagava o aluguel para poder ter o seu cigarro, historiar a vida dele pela troca de marcas, né? Passando do Marlboro até o Gitane e os cigarros ruins que ele tinha, os cigarros picados comprados na Espanha de Franco, os cigarros filados, o tabaco alemão ruim, a tentativa de fumar cachimbos, o câncer no estômago, as várias cirurgias, o modo como ele digamos, engana a vigilância dos médicos, ele começa a pedir, ele está morrendo de inanicel, ele pede para a mulher trazer talheres para ele comer melhor, e aí ele amarra os talheres nos pés para que na pesada ele pareça mais pesado e possa ganhar água. Então é muito divertido, é muito interessante. E Fábio, qual é o nome do livro mesmo? A Lívia está perguntando que ela não entendeu. Né? Só para fumantes. Só para fumantes. Do Juan Ramón Ribeiro. A tradução é da Laura Persson. A Thalita também perguntou se você podia dar referência dessa obra de reportagem sobre o Svevo. É uma preciosa que foi editada pelo Ministério das Relações Exteriores italiano, que tem vários material. Há uma cópia na biblioteca da Faculdade de Filosofia, na Biblioteca Florestan Fernandes, que é La Consciência de Svevo. Svevo. Uhum. E ela tem um texto fabuloso do Cláudio Magris que se chama La Consciência, exatamente assim, La Consciência de Svevo. Não, é a consciência de Zeno de Italo Svevo, mas eu achava que chamava assim, não. Mas é bem interessante aquele material sobre a relação dele com os pintores contemporâneos também, porque nesse flat com os artistas, ele se aproximou muito do mundo da pintura. Ele tinha um amigo muito próximo, né, que morreu cedo, que é a relação dos dois, um pouco como a relação do Delorier e do Frédéric Moreau na educação sentimental, é o pano de fundo do romance Senilidade. Né? Sim. É um romance também sobre uma dona de madura que se interessa pelas jovens e mora numa casa um pouco, ele e a irmã, uma casa cinzenta, de desejos apagados, de cotidiano banal, e aí ele se interessa por uma filha de uma costureirinha, e ele reveste isso de ares beneméritos. Ele vai financiar, porque ela tem uma bela voz, a moça, mas na verdade ela é uma cortesã, e ele está interessado não exatamente na voz dela. E Fábio, a gente está falando de um autor que trabalha com personagens maduros ou velhos e doentes, né? E anti-heróicos, né? E isso lembra um pouco Beckett, né? Você faz alguma ponte entre os dois autores? Então, eu acho que os personagens beckettianos, eles recuam para o presente da enunciação, para esse lugar da reelaboração da experiência a partir das palavras, e das estruturas da linguagem, o romance, a biografia, o relato. Nesse sentido, há muita proximidade, no gosto também pela ordem, que é uma espécie de denúncia da insuficiência da ordem. Então, o Beckett tem um gosto pela matemática. No Svevo tem essas ocorrências de coincidências e simetrias. Então, por exemplo, ele logo nota que as moças têm todos os nomes com A e ele tem um nome com Z, então é do alfa ao ômega, eles são um sinal. Ele presta atenção, enfim, na matemática, na geometria, a maneira do Beckett, na química, na medicina, ele testa isso contra
contra o real. Então, nesses termos, eu acho que eu gosto, na proximidade que os dois têm com a obra do Proust, também, nessa sensibilidade pela obra do Proust, nessa percepção de um mundo que se esfarela, né? E no caso do Svevo, nessa inconclusibilidade da obra, né? Então, ele retoma o personagem, a voz migra para outras versões da mesma obra, né? Então ele queria retomar a consciência de Zeno com os mesmos problemas, porque eles são obsessivos, não há descanso possível para eles, né? Eles são a briga da realidade com sua contraparte, a fantasia ficcional, né? Essa fricção que interessa a ele, não é um realismo mimético, mas essa tensão, né? E isso é interessante porque ele é um homem do século XIX, né? Infinitamente mais burguês do que o Beckett, né? Na sua vida, uma vida dividida, de fato, né? Ele já tinha renunciado, ele publica na década de 10, e a Consciência de Zeno vai sair 15 anos depois, em 28. Então, ele publica em 8, 10, e depois vai publicar de novo em 20 e poucos. Então, são 15 anos separando os contos, né? E ele morre muito cedo, ele morre na casa dos 60 anos, chegando aos 60 anos, e, ironicamente, não pode desfrutar desse sucesso literário que ele teve tardio. Agora, ainda nesse capítulo da graça e do interesse desse jogo das vozes e dos gêneros literários, há um ponto muito interessante que se chama Argo e seu dono. Eu ia perguntar para você, porque... Um cachorro. Um cachorro. Tem o mesmo nome do cachorro do Ulisses. E aí o que é divertido nisso é que são duas versões desse homem. Uma dada por ele próprio e a segunda a versão do cachorro do dono, que trata o dono como sua propriedade, né? E ele descreve o mundo, e descreve o mundo a partir das suas, digamos, dos seus interesses e tudo. E é interessante que ele tenta descrever esse mundo segundo uma certa ordem racionalista, né? Então diz, bom, eu vou fazer eu diria que o mundo tem dois tipos de cheiros, né? Os cheiros, sei lá, dos alimentos e o cheiro do meu dono, e aí ele vai acrescentando outros cheiros. Essa classificação poderia ter duas categorias, acaba se multiplicando numa classificação borgiana, como aquela que é escrita no começo das palavras e as coisas, né? Das categorias que o analisa, que são categorias que não são comensuráveis, que vão se expandindo, né? Tem um pouco aí do Gogol, do Diário do Louco, né? Essas versões de outras sensibilidades que não o sujeito habitando o texto e tornando esse texto um ruído, uma profusão de possibilidades, né? Essa sensibilidade que ele tem, se o mundo, digamos, não acaba aqui com um estampido, com um wasteland, a gente tem que escrever, né? A ecocrítica é fazer muito desse final do romance dele, né? Esse fim que ele configura também é um fim, digamos, mentiroso, porque ele é retomado, né? Esse personagem do meio é muito sintomático, essa ideia de que ele depois vai escrever esse romance, que seria a segunda parte da consciência dele, seria a consciência de um velho, de um velhaco, de um velhinho. Isso é publicado, esse romance inacabado? Há edições críticas, edições recolhidas, mas a edição da Mondadori, né, que é a edição italiana, tem um volume para os romances e para as continuações. As continuações estão aqui. É muito anotado, tem as versões alternativas e variantes, né? Mas há também uma edição para os contos e para a correspondência. Um volume para correspondência e para os diários, o material etnográfico, que é muito interessante também, por esse aspecto. A intenção com a obra. Esse livro que você mencionou agora, O Argo e seu dono, né? É um conto. Ele está dentro de um livro traduzido para o português. Ele é o título de uma coletânea que a Berlandes e Vetec publicou, que é esse aqui. Tá. Até que a gente tem mais coisa em português, né? A tradução da Liliana Laganá.
A gente tem, então, a Senilidade, na tradução também do Ivo Barroso. Tem Uma Vida, eu não sei de quem é a tradução, mas foi uma publicação da Nova Alexandria, eu acho, que deve estar esgotada, mas... e tem uma edição muito bonita, recente, da Carambaia, que é esse volume aqui. Uma gozação bem sucedida, é um volume bilíngue que tem ilustrações belíssimas também, muito interessante. Opa, desculpe, eu não me dou bem com a câmera. Então eu acho que para quem está chegando assim e tem vontade de conhecer mais o Svevo, tem bastante material em português, né? Eu acho que a porta principal, assim, tem muitas portas cocher e elas são igualmente interessantes, mas a porta principal é o Svevo mesmo, é o Zeno. Mas todos eles têm interesse. Uma Vida parece um pouco assim, um ensaio, digamos, flaubertiano, ainda um pouco perto do naturalismo, né? Daquele romance clássico do século XIX, do sujeito que é engolido, do homem do campo que é engolido pela cidade, né? Parece um pouco Caetés, por exemplo, do Graciliano Ramos, que é um cara que vai trabalhar num banco e se interessa pela filha do dono. Aliás, é quase uma correspondência bionífica entre os dois. Sim, sim. Diga. Não, pode falar. E já são narradores que têm essa veleidade artística. Então, esse cara que é o empregado do banco, ele acha como uma aproximação da filha do interesse amoroso dele, que é a filha do dono do banco, a filha do chefe, a possibilidade deles escreverem um romance juntos. Ela tem soirées literárias e ele se introduz lá. Então, esse motivo do narrador narrado está lá desde o começo. Está lá desde o começo, né? É interessante isso. Fábio, a gente já está aqui meio se encaminhando eu acho que para um final. É isso mesmo, gente? Eu estou olhando aqui num reloginho. Estamos ou não estamos? Olha, se o gongo é a hora completa, nós já vencemos o gongo, já passamos da hora. Então, eu queria falar, Fábio, que a gente vai publicar no nosso canal do YouTube o vídeo com a nossa conversa. E a gente está aos poucos também transformando isso em podcast. Estamos fazendo devagar, porque tem toda uma questão técnica, né, que a gente tem que equalizar e tal. Mas então a gente tá divulgando. Né? Nossa, ótimo. Mas, então, como a gente já está passando do nosso horário, eu queria dizer que a conversa foi ótima, que realmente é um autor que falta, né, as pessoas conhecerem mais, porque certamente vão gostar. Eu conhecia por conta até sua, por você estudá-lo e tudo, mas lendo agora Consciência de Zeno, eu fiquei encantado, assim, eu achei muito... Mas é isso, desses autores que a literatura com toda a sua força, né, e que tornam você um leitor desde sempre. Você é um autor que você vai buscar reler e vai buscar tudo que ele escreveu, porque vai ter interesse para você. Então, exatamente. Digamos assim, ele está trabalhando num gênero mais cômico, apesar de ter os seus momentos de inflexão, de gravidade, mas também é interessante um romance de peso estar na chave do cômico em muitos momentos. É difícil, de alguma maneira, o romance moderno não ter algum momento de desinflar, né, a seriedade sacrossanta, né, e trágica. Isso certamente, essa ironia está sempre presente. Pois é. Mas então foi muito bom, Fábio. Então, antes que nos cortem, a gente se despede. Mas agradecendo novamente, a Thalita também está agradecendo aqui no chat, né, que ficou muito curiosa. A Thalita, a Lívia, aos que nos ouviram, aos que vierem a nos ouvir, porque é isso, né? Essas gravações também ficam como os romances no presente da enunciação, elas podem ser reativadas a cada momento. Exatamente. Né? Nas falhas, nos lapsos, e que devem ter sido muitos, nos erros, que a gente não pode corrigir, a não ser no futuro. Né? Então, é isso. Sim.
Ah, então tá, muito obrigado, Fábio. A gente ficou super feliz de ter, e eu acho que o papo foi ótimo e dá muita vontade de continuar e procurar a obra. A Companhia do Vento, que é o que importa. A ponte está feita, agora vamos A direto. ponte está feita, é isso aí. Tá. Então tá, Fábio. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau.